Boa noite. Ele é um dos mais requisitados analistas da conjuntura político-social brasileira. No centro do Roda Viva está o cientista político Bolívar Lamounier. Bacharel em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com um doutorado nos Estados Unidos, Bolívar Lamounier é autor de dezenas de livros e estudos sobre ciência política, publicados no Brasil e no exterior. Ele fundou o IDESP, um dos principais institutos de pesquisa sociopolítica do país, e preside hoje o Centro de Estudos de Opinião Política da Universidade de Campinas. Em 1985, Bolívar Lamounier participou da comissão nomeada pelo governo para preparar o anteprojeto da Constituição. Quase 10 anos depois, coordenou um grupo que elaborou propostas para a revisão constitucional. Em um de seus mais recentes artigos, Bolívar Lamounier analisou o chamado inferno astral do governo Fernando Henrique e a expectativa de estabilidade. Ele alertou que o otimismo surgido com a aprovação da emenda da reeleição pela Câmara dos Deputados vem sendo revertido desde janeiro por uma inusitada combinação de fatos negativos. E esse inferno astral, segundo Lamounier, agravou-se nas últimas semanas em função das denúncias de compra de votos e da queda significativa dos índices de aprovação popular do governo. Entre as causas do inferno astral, Lamounier cita desde a preocupação com o desemprego e as taxas modestas de crescimento econômico, até a marcha do sem-terra, o escândalo dos precatórios, as dificuldades na privatização da Vale do Rio Doce e ainda as violências perpetradas por policiais militares nos estados. Mas por mais graves que pareçam essas dificuldades, ele acha que Fernando Henrique tem uma grande vantagem sobre os 3 governos civis que o precederam: a expectativa de estabilidade política, além da estabilidade econômica. Bem, para entrevistar o Bolívar Lamounier, nós convidamos essa noite o Marcelo Pontes, editor-chefe do Jornal do Brasil, o Fernando Mitre, diretor de redação do Jornal da Tarde, a Tereza Cruvinel, colunista de política do jornal O Globo, o Vinícius Torres Freire, editor de opinião da Folha de São Paulo, o Gustavo Camargo, editor de economia da revista Exame, e o empresário Roberto Teixeira da Costa, que foi presidente da Comissão de Valores Mobiliários, é vice-presidente do Conselho de Administração do Banco América do Sul, além de outras empresas, e também presidente do capítulo brasileiro do Conselho de Empresários da América Latina. Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros. Você pode participar desse programa fazendo perguntas pelo telefone 252-6525, 252-6525. Eu lembro que o código de São Paulo é 011. Se você preferir enviar suas perguntas pelo fax, 874-3454, 874-3454. Na internet, o nosso endereço é rodaviva@tvcultura.com.br, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, professor Bolívar. Boa noite, Marcelo. Um grande prazer ver o Roda Viva. Prazer é nosso. Eu sei que a gente vai falar muito de conjuntura nacional, mas eu gostaria de abrir o programa com uma pequena reflexão sua, ou pode ser até uma grande, não precisa ser necessariamente pequena, mas uma reflexão sobre a conjuntura internacional, porque há pouco tempo nós tivemos uma vitória trabalhista na Inglaterra, por mais que se diga que é um trabalhismo light, é um novo trabalhismo, mas foi uma vitória trabalhista, e tivemos agora, no segundo turno, confirmada a vitória dos socialistas na França. O mundo acordou um pouquinho mais à esquerda, professor? Bom, eu acho que nós temos que admitir, devíamos sempre ter admitido, que ajustes econômicos estruturais são penosos. Por mais que nós entendamos que eles são necessários, são processos de longo prazo, né, que impõem, no curto prazo, dificuldades para a sociedade que vive o ajuste. Isso tanto é verdade no Brasil, como é verdade na Argentina, como é verdade na França, né? Na Inglaterra, naturalmente, a mudança foi mais moderada. Passou-se de um governo conservador para um governo trabalhista que assimilou grande parte das bandeiras do discurso dos governos conservadores anteriores. Na França, esta semana, tivemos uma mudança mais brusca, cujas consequências ainda estão por serem analisadas, né? Naturalmente, a França, há 5 anos, votou maciçamente pela adesão do país ao Tratado de Maastricht, quer dizer, a unificação da Europa, a unificação da Comunidade Econômica Europeia,
que impõem requisitos bastante severos de estabilidade a cada um dos países que venham a pertencer a esse espaço econômico. Agora, com os ajustes estruturais, então, que se faziam e se fazem necessários na França para que ela possa cumprir os requisitos do Tratado de Maastricht, com a preocupação com o desemprego, com a impopularidade do primeiro-ministro Juppé e assim por diante, nós tivemos agora uma reviravolta. Muita gente está atribuindo isso a um erro tático do presidente Jacques Chirac. Isso pode ter desempenhado um certo papel, mas, de qualquer maneira, seria uma eleição muito difícil pela preocupação, pela tensão que há na sociedade francesa. Então, eu acho que, respondendo mais diretamente à sua pergunta, o mundo acordou à esquerda, a julgar pela França, sim. Isso altera a necessidade que dezenas de países têm de realizar o seu ajuste estrutural? Não. O ajuste estrutural continua sendo necessário, porque participar de um mundo mais amplo, de um mundo mais globalizado, não é uma opção para a França ou para o Brasil, é um fato. É preciso se adaptar a isso. Então, esses ajustes serão necessários, seja o governo francês conservador, seja ele socialista. Professor, o senhor está fazendo um diagnóstico ou, pensando na realidade brasileira, o senhor está fazendo um prognóstico? Eu estou fazendo um prognóstico baseado também na experiência dos últimos 15 ou 20 anos. Né? A chamada globalização não é um juízo de valor, não é uma opção, isso é um fato. O mundo está mais globalizado. O país que quisesse subtrair deste processo teria que fechar suas fronteiras, teria que se resignar a um índice muito mais baixo de desenvolvimento, teria que abdicar do progresso tecnológico mundial, dos ganhos que ele pode ter de inserção numa economia mais ampla e mercados mais amplos. Agora, para participar disso, são necessárias reformas internas. Né? E isso nós estamos vendo em todos os continentes. Mas esses resultados eleitorais mais à esquerda não significam que as sociedades, não só da França, as sociedades em geral, que tivemos aí o caso da Inglaterra, a própria eleição do Clinton, as sociedades estão a exigir que as reformas se façam, mas com mais concessões às políticas sociais, com menos, que o neoliberalismo tenha mais sensibilidade social, né? Quer dizer, os resultados eleitorais não podem indicar isso, que o neoliberalismo tenha que ser mais concessivo. Mas, sem dúvida, eu acho que, na medida em que for possível, o país que puder fazer políticas sociais mais ativas, mais abrangentes, deve fazer. Agora, veja, eu não acho que um governo, na França, no Brasil, na Argentina, deixe de fazer políticas sociais porque quer, por mania, por capricho. Não é isso. Quer dizer, em certos momentos não é possível fazer mais do que X. Né? E é difícil para um governo transmitir à população que há um período de sacrifícios, que há um período em que não dá para fazer mais do que esse X. Então, nesse período é que acontecem fatos políticos de difícil manejo, porque a sociedade, refletindo, sabe que no médio prazo, no longo prazo, ela tem que fazer uma transição. Mas no curto prazo, ela não está disposta a aceitar os sacrifícios que essa transição exige. Esse é o grande dilema. Né? Professor, o senhor acha, professor, o senhor acha que no caso do Brasil, essa perda de popularidade do presidente já não se explica claramente por falta de políticas sociais adequadas e satisfatórias? Quer dizer, esse governo não tem sido pobre em políticas sociais? O governo tem sido relativamente pobre em políticas do tipo tradicional. Né? Eu acho que tem falhado em transmitir para a sociedade com mais clareza qual é o seu plano de ação. Em primeiro lugar, o governo tem insistido corretamente que, num país com 50 anos de inflação, de superinflação crônica, a estabilização já é uma política social. Ela é uma política social mais importante do que as tradicionais. Seguramente, mas essa é uma conquista já consolidada, ou considerada considerada assim. Né? Já um direito adquirido. Que na verdade nem é, porque isso não está ainda consolidado estruturalmente. É isso que eu ia dizer. Pois é, não está. É isso que eu ia dizer. Mas, então, mas é dado como se estivesse, quer dizer, é mais grave ainda. É considerado como se fosse já um direito adquirido, um fato pacificado, quando não é. A inflação sempre pode voltar. Exatamente. Então tem gente pedindo, precisa gastar mais nisso, gastar mais naquilo. Mas se o preço dessa política social mais ativa
neste momento for a volta da inflação, nós ficamos com as mesmas condições sociais péssimas e mais a inflação e mais a necessidade de arranjar uma outra coalizão política mais adiante, capaz de fazer outro plano de estabilização. Então, veja, no curto prazo, nós temos que observar isso. Nós temos um crescimento que é baixo, é óbvio que é baixo, nós todos sabemos que é baixo. Com um crescimento baixo, nós não temos a criação de empregos que a sociedade necessita. Nós não temos recursos para gastar mais amplamente, para aplicar mais amplamente em programas sociais. E mais do que isso, nós temos que refazer, nós temos que reformular a própria máquina do Estado brasileiro, que não é uma máquina apropriada para fazer política social. Ela foi tradicionalmente uma máquina muito boa para gastar dinheiro à torta e à direito, mas com muito baixa rentabilidade em termos de objetivos sociais. Não é? Isso todos nós sabemos. O Brasil não gasta pouco em educação, saúde, esses programas, gasta mal, gasta com máquinas tradicionais, envelhecidas, com focos de corrupção, e às vezes até sem direção, sem um objetivo bem definido. Então, tudo isso precisa ser repensado profundamente. Agora, você começou falando da queda de popularidade registrada nas últimas pesquisas do presidente Fernando Henrique. Acho que se deve a várias razões. A falta dessa política social, a preocupação com o desemprego, que é perfeitamente justo, o desemprego existe mesmo, é alto, é preocupante. Nós não podemos crescer mais neste momento para absorver esse desemprego. Agora, acontece que a popularidade do presidente num país como o Brasil, onde as pessoas, infelizmente, esperam o sol, a chuva, tudo do presidente, a popularidade cai por qualquer motivo. Tá? Quer dizer, as pesquisas mostraram, quer dizer, houve falcatruas em jogos de futebol, e isso afeta a popularidade do presidente da República. Infelizmente, essa é a verdade. Professor, o senhor não acha que essa denúncia de compra de votos na votação da emenda da reeleição, isso também não afeta diretamente a Deve afetar, a última pesquisa de opinião que eu vi foi feita já antes das denúncias de compra de voto e já havia uma certa queda de popularidade. Eu não me surpreenderia se houvesse mais queda de popularidade em função disso, porque as pessoas começam a atribuir naturalmente ao presidente da República. Agora, a questão da denúncia de votos é uma denúncia que foi feita, que está sendo discutida, que está sendo debatida. Há uma discussão, se investiga numa comissão normal do Congresso, se cria uma CPI. Quer dizer, é um processo em andamento no Congresso. O senhor, enquanto cientista político ligado ao PSDB, o senhor inicialmente até era contra a reeleição. Depois o senhor apontou prejuízos decorrentes da reeleição. O senhor acha que a melhor forma de enfrentar esse problema era com a CPI, era investigando a fundo? Ou o senhor acha que o governo foi correto com a sua estratégia de esmaecer? Tereza, só para pegar uma carona aqui, o Cidálio Vieira Santos, do Butantan, que é bancário aqui em São Paulo, pergunta se o professor é contra ou a favor uma CPI para investigar a compra dos votos. Pois não. Eu acho que as denúncias, veja bem, o que foi publicado faz duas ou três referências extremamente vagas ao ministro do presidente da República. Eu não tenho nada contra que se crie uma CPI. Eu acho que o governo, o Poder Executivo, não deve trabalhar contra a criação de uma CPI, escrevi isso pela imprensa. Agora, eu também quero ponderar o outro lado da questão. O outro lado da questão é o seguinte: se nós inventarmos no Brasil que toda denúncia que surgir vai se criar uma CPI, nós vamos ter que parar o país para fazer CPI. Porque o que mais tem é denúncia de tudo. Toda vez que aparecia uma fita dizendo assim, o Gustavo Camargo, o Roberto Teixeira e o Marcelo Pontes fizeram não sei o quê, nós vamos discutir se vai ter CPI. Quer dizer, veja bem, a democracia, ao mesmo tempo que não deve invadir a vida do cidadão, das organizações, da sociedade, que deve preservar, deve respeitar a autonomia da sociedade, ela também deve respeitar a sua própria autonomia. Quer dizer, ela não deve ser acessível. As instituições não podem ser acessíveis a tal ponto que qualquer um possa acioná-las a qualquer momento, não é? Através de qualquer tipo de denúncia. As denúncias têm que ser filtradas por um processo político, de discussão, de debate. É para isso que existe política, é para isso que existe Congresso Nacional, é para que as coisas não sejam respondidas de bate-pronto. Então, se houver indícios mais graves, ou se o Congresso Nacional entender que aquelas referências ao ministro Sérgio Mota, dito Serjão na fita, se isso é grave o suficiente para constituir uma CPI, que se constitua a CPI. Agora, o que eu acho que nós não podemos fazer no Brasil
é esta mania de que tudo precisa de CPI, porque senão nós vamos ter que parar o Brasil por um ano e fazer umas 300 CPIs. Naturalmente, isso não é possível. Professor Bolívar, o senhor disse que a gente não pode parar o país a cada meia hora de denúncia, mas a gente vive num sistema político bastante viciado. Antes de uma reforma, essas denúncias devem continuar aparecendo, porque os problemas desse sistema político vão continuar aparecendo. Sim. Mas, então, seria necessário, então, antes que a gente parasse de fazer CPI, que a gente fizesse uma reforma do sistema político. O senhor é conhecido por analisar e defender uma reforma do sistema político, o eleitoral e o partidário em particular. Sim. E esses problemas do sistema político brasileiro, eles criam um quadro propício para escândalos, como já falei, fisiologismo e outras coisas mais. O senhor concorda com a chamada agenda de reformas do governo, mais ou menos? Ou concorda totalmente? Eu concordo, mas o senhor não acha que esse mesmo governo trata com descaso a necessidade de uma reforma política, o que faz com que ele ainda vá ficar por muito tempo dependente do balcão de negócios do Congresso? Quer dizer, eu acho que não deve ser feito CPI, mas esse governo aí não investiu numa reforma política que vai obrigar ele ainda a tratar desse jeito a política de uma maneira bastante condenável. Veja, Vinícius, eu acho que descaso não é bem a palavra. Quer dizer, eu não estou feliz com o fato de o governo ter tirado a reforma política das suas prioridades. Eu não estou feliz com isso, nunca estive. Mas descaso não é bem a palavra. O governo Fernando Henrique assumiu sabendo que teria que promover alterações importantes na Constituição. Esse é o ponto básico. Alteração na Constituição requer 60% do total de votos de cada casa 2 vezes. Um requisito difícil. O maior partido político do Brasil tem 20% das cadeiras. Então você está sob a tirania da aritmética. Você precisa de uma coalizão extremamente ampla para fazer a reforma da Constituição. A flexibilização dos monopólios, nós estamos vendo aí a reforma administrativa, que é imperativa, que é indispensável, e que foi votada em primeiro turno na Câmara com vantagem de 1 voto. Não completou ainda a votação na Câmara. Bom, se no meio destas reformas, que são sabidamente muito difíceis, né, com esta coalizão, que nominalmente tem 80% das cadeiras, mas com os nossos partidos, esses 80% não significam muita coisa. Se o presidente também colocasse as reformas políticas em discussão, e elas são polêmicas, não há no Brasil um consenso, é um engano achar que há um consenso sobre qual a reforma política que nós precisamos. E há uma ilusão, que eu não compartilho, eu que sou defensor da reforma política, eu não compartilho, de que elas produzam resultados a curto prazo. Não, a reforma política é para o médio prazo, é uma coisa complexa. Então, se o presidente colocasse a reforma política junto com este cacho de propostas que ele ofereceu ao Congresso, eu acho que provavelmente ele não obteria nem a reforma política nem nenhuma das outras reformas. Professor, então a gente tolera, professor, nunca, a gente tolera. Com que instrumento, então, a gente vai botar as coisas um pouco mais em pratos limpos? Se a gente não pode parar o país toda com CPI, se a reforma política ficou adiada? Eu não disse, veja bem, eu não disse que não se faça CPI. Eu não disse isso. Nós estamos com a CPI dos precatórios perfeitamente justificado e está dando resultado. Né? O PT hoje, pelo que eu vi, está propondo um CPI a respeito das prefeituras. Acho uma atitude corajosa, limpa, adequada da parte do PT. Vamos reconhecer plenamente. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que nós não podemos é criar uma situação em que toda vez que aparece uma fita que alguém diz que pode ter acontecido tal coisa, nós vamos, de repente, falar, esse é assunto para a CPI. Não. Existe processo político precisamente para estratificar as questões, para ponderar, para filtrar, quer dizer, pelo debate, pelo embate, pela discussão com a imprensa, pela discussão com a sociedade. Nós podemos chegar à conclusão, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, que é necessário a CPI. Ótimo, faça-se a CPI. O que eu não acho que se pode imaginar é um país cujas instituições respondam de bate-pronto a qualquer pedido de CPI, porque aí nós não fazemos outra coisa. Mas esse não é qualquer pedido de CPI, professor. Começou com a denúncia que o senhor chama vaga nas fitas, e agora você está se estendendo por todo, pelo menos no estado do Amazonas de Acre, você está descobrindo uma podridão enorme. Quer dizer, parece que o caso é mais grave do que a mera denúncia vaga. Né? Você está acabando de confirmar o que eu digo. Quer dizer, se o desdobramento dos fatos após a denúncia inicial revela a necessidade de uma CPI, faça-se a CPI. Eu acho que o que não se pode é, meia hora depois de publicada a denúncia, faça-se a CPI. Não. Quer dizer, vamos discutir o assunto, deixa a imprensa se manifestar mais, vamos ver se aparecem mais fatos. Então, pode ser.
Bolívar, com o seu largo conhecimento político que extravasa as nossas fronteiras, o tipo de reforma política que eu consigo captar de diferentes atores aqui no Brasil, eu acho que vai muito além do que até agora tem se discutido. Existe na experiência política de algum país reformas políticas feitas pelos próprios políticos que afetem o seu interesse na dimensão que eu diria que consensualmente os brasileiros acham que as coisas precisariam ser reformadas dentro do Congresso? Como é que você põe essas pessoas que têm interesses constituídos para fazer reformas que necessariamente não vão atender os interesses que ele tem até o momento? Eu não sei como é que você fecha. Esse é um ponto muito oportuno, Roberto. Eu acho que é de fato muito difícil. Reformas políticas abrangentes são feitas em momentos críticos da história do país, momentos em que há uma grande oportunidade de se repensar as instituições. Talvez o exemplo mais importante e mais brilhante deste século seja o da Alemanha no pós-guerra, em que ela revisou a experiência desastrosa da República de Weimar entre as guerras e remodelou seu sistema partidário, seu sistema eleitoral. Daí, professor... Agora, veja bem, nós perdemos duas chances importantes na última década. A nossa Constituinte, desse ponto de vista, eu não quero aqui condenar toda a Constituição, mas desse ponto de vista, o processo da Constituinte foi desastroso. Nós tivemos a convocação de uma Constituinte para repensar as constituições, a Constituição do país, repensar a estrutura institucional, a estrutura política, e não houve um partido político, nenhum, que fizesse uma reunião para discutir o que pensava da Constituição. Por aí você vê a dificuldade. Aí fizemos o plebiscito. Todos aqui são testemunhas de que eu me empenhei no plebiscito, eu tenho uma convicção parlamentarista profunda, eu achava que era, de fato, a pedra de toque para uma reforma. O plebiscito do parlamentarismo, vamos ser francos, virou uma brincadeira, virou um festival de marketing, né? Aquelas piadas de um lado e de outro, aquela simplificação grotesca de assuntos extremamente sérios. Então, nós, infelizmente, quando nós tivemos a oportunidade, nós não aproveitamos bem. E vamos lembrar, foi um período em que o Brasil estava num círculo vicioso. Nós tínhamos uma dificuldade política grave de governabilidade, de governos enfraquecidos, debilitados, por uma série de razões, e uma crise econômica se aprofundando. Nós nos convencendo cada vez mais de que não se debela a inflação simplesmente congelando preços. Então, o círculo vicioso tinha que ser rompido de um lado ou de outro. E nós imaginávamos que podíamos rompê-lo através de uma reforma política. Professor, acabou sendo rompido, pelo menos por hora, pelo lado econômico, com o plano real. Como é que o senhor analisa a crítica que se faz ao presidente Fernando Henrique no sentido de que ele teria um cacife inicial forte para pelo menos tentar enfrentar essa reforma política e ele já saiu de cara descartando a reforma política? Eu penso que o presidente... Sabendo que seria cada vez mais difícil, quer dizer, haveria um desgaste natural do poder. E complementando, tentando complementar, por pretensão, o nosso Congresso não tem tido iniciativa própria nenhuma, alguém já disse isso aqui, além de se tratar, no caso da reforma política, de interesses pessoais, de interesses próprios. Tudo o que o Congresso votou nessa legislatura foi iniciativa do Executivo. Então, se o presidente não se empenhou por isso, fica muito difícil, sai qualquer coisa. Para complementar ainda essa terceira, dentro do mesmo ano, não teria sido melhor para o governo ter começado pelas ditas reformas mais difíceis e não ter começado pelas reformas mais fáceis, quando ele tinha uma base de sustentação política, com o cacife de ter sido eleito por uma maioria esmagadora? Estrategicamente não foi o erro começar pelas ditas reformas mais fáceis e deixar as mais difíceis para depois? Eu acho que se um governo começa por uma reforma mais difícil e é derrotado na primeira, ele sofre uma deflação, né? uma erosão de autoridade muito rápida. Aí não faz nem essa nem a seguinte. Então, a estratégia do presidente Fernando Henrique, pelo que eu consigo aprender ou depreender, ele primeiro quis votar aquelas questões como flexibilização dos monopólios, que são questões de sim ou não. Não há meio termo nisso. A pessoa é contra ou a favor um monopólio estatal numa área X. Reforma administrativa, previdenciária, tributária não são sim ou não, é uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil, com um número muito maior de atores, muito mais difícil de transmitir para a sociedade qual é a significação disso. E a própria sociedade, em alguns casos, se sente apreensiva diante desse tipo de reforma, por exemplo, previdenciária. O governo francês tentou
a reforma previdenciária há mais de um ano atrás, não conseguiu e teve grandes Mas dificuldades. todos os países da América Latina fizeram reformas previdenciárias sem problema até agora. Sem dúvida, cada caso é um caso, mas acontece que na Itália, na França, nos Estados Unidos, a tentativa de reformular a Seguridade Social, o sistema de saúde, já tem sido desastrosa também. Agora, a questão da reforma política. O presidente, quando assumiu, eu acho que ele não podia colocar a reforma política entre as suas prioridades legislativas. Eu acho que ele poderia, sim, ter criado alguma forma de discussão que mantivesse o debate, a preocupação com essas reformas. Aí eu acho que ele errou. Quer dizer, um pouco disso foi feito pelo Conselho da Reforma do Estado, lá que funciona junto ao Ministério da Administração, foi feito com seriedade, mas naturalmente sem a importância, a densidade, a intensidade que um foro mais destacado daria a essas reformas. Porque o senhor vê o distrital, se nós tivéssemos que adotar o voto distrital misto, o senhor é a favor? Nosso prazo está acabando. Me desculpe só uma coisa, porque eu não respondi a questão do Matias. Sim, a análise do que o Mas Matias a preocupação do Matias é uma pergunta que as pessoas fazem com frequência. Será que o presidente, Fernando Henrique, eleito no primeiro turno, não poderia rapidamente ter feito as reformas, não é? Usando aquele cacife inicial? Eu tenho a impressão que um pouco mais poderia, sim. Quer dizer, ele sabendo a complexidade do Congresso, a fragilidade dos partidos, ele não queria ganhar uma batalha, ele queria ganhar várias batalhas em várias reformas. Então, ele optou por uma linha mais cautelosa. A minha avaliação pessoal é que ele exagerou na cautela. Talvez pudesse ter usado mais a sua autoridade inicial de quem foi eleito no primeiro turno. Agora, eu estou falando aqui da polícia. Os mais amigos do presidente dizem que foi um efeito do inverso. Ele estava preocupado com o efeito que teve, por exemplo, o Collor, de não ter negociado em nenhum momento com o Congresso. Agora, os menos amigos acham que ele... a sua análise que tem, acham que ele subestimou mesmo, porque ele estava iludido com aquela história de que o fisiologismo estava acabando no Brasil e que era um novo governo que se colocava, novas relações com o Congresso seriam colocadas, etc. A minha visão não seria nenhuma nem outra. Sim. Quer dizer, eu acho que o presidente não tinha medo de se parecer com o Collor. Ele tem uma biografia diferente, muito mais densa. Eu digo nessa atitude frente ao Congresso, de bancar uma briga com o Congresso. Frente ao Congresso, veja, o presidente foi membro do Congresso durante 16 anos antes de ser presidente. Ele foi senador, ele conhece o Congresso. E, acima de tudo, eu acho que o presidente conhece a extensão da tarefa que ele tem diante de si. Quer dizer, nós não estamos num processo de reforma para 2 ou 3 anos. Nós estamos reformulando a estrutura do Estado brasileiro, as relações do setor público com o setor privado. Nós estamos no bojo de um processo de mudança, no mínimo tão importante quanto aquele que tivemos nos anos 30, quando deslanchamos o processo de industrialização, com maior intervenção do Estado. Agora, com o sinal, até certo ponto, trocado, estamos fazendo uma reforma da mesma magnitude, da mesma importância. Claro. Então, isso não é aprovar uma ou outra medida, é todo um leque de medidas, é manter a economia estável, é administrar tensões. Porque para consolidar essa estabilidade, com um nível de crescimento ainda modesto, 3,5%, 4% ao ano, é claro que a sociedade fica tensa, ela gostaria de ter mais depressa. Então, é neste quadro que o presidente optou por um caminho mais cauteloso. Você acha que o presidente tem força hoje? Um de cada vez, espera aí. Desculpe, Marcelo, no caso específico da reforma política, não há muita dúvida. O presidente disse numa entrevista: eu não banquei a reforma política porque eu iria nocaute. Ele foi a frase entre aspas. Ele não quis enfrentar o Congresso e julgou para o Congresso. E o Congresso deu várias demonstrações, é muito interessante até acompanhar isso, de que de lá não sai reforma política nenhuma. Porque foi feita uma comissão, uma vez solenemente, com o Mendonça Filho, o relator, as ótimas ideias de reforma política, todas essas que o senhor defende, apareceram, elas foram consideradas e depois foram desaparecendo, foram sumindo. Depois essa reforma, ela nasceu e morreu várias vezes no Congresso. Já está definitivamente provado que de lá não sai reforma. Está também claro que o presidente não banca essa reforma. Então, a reforma política é um belo tema de discussão e uma necessidade para o país. Mas a possibilidade de termos uma reforma política no Brasil não me parece nada concreto, nada nesse momento. Agora, professor... Não sei se o senhor concorda com isso. Eu acho que a curto prazo é improvável. O senador Sérgio Machado está tentando no Senado, ele tem lá uma proposta. Eu acho que a curto prazo é improvável. E, para ser sincero, eu acho que a curto prazo
se nós tentarmos acelerar isso, nós vamos fazer remendos, nós vamos aprovar coisas isoladas que não vão ao cerne do problema, né? O cerne do problema, eu acho que é a péssima federação que nós temos, com um terrível desequilíbrio, que, na verdade, significa um poder de veto, quase de veto, a favor de unidades muito pequenas, né? São os partidos políticos extraordinariamente debilitados por fatores históricos, mas também por uma legislação eleitoral inadequada. O nosso sistema político é todo viesado contra a formação de maiorias que possam governar. No Brasil, nós inventamos que democracia é sinônimo de pulverizar o poder, diluir o poder. Ora, entendendo as coisas assim, nós não chegamos a uma sociedade democrática. Uma sociedade democrática sem capacidade de governo é impraticável. Alguém acha que nos Estados Unidos o poder é diluído? É por isso que os Estados Unidos é uma democracia, porque o poder é diluído? De hipótese alguma. O governo governa nos Estados Unidos, governa na Inglaterra, governa, é lógico que sim. Democracia não é a pulverização ou a diluição do poder, é o controle do poder por outros poderes. E, quer dizer, esta organização do poder em polos diferenciados é que nós nunca no Brasil fomos capazes de fazer, a não ser, naturalmente, em regimes ditatoriais que, por sua vez, se esgotaram. Agora, eu queria, só para completar também a sua pergunta, Vinícius, quando eu digo que é difícil e que é para o médio prazo, é preciso dizer bem claramente, eu tenho algumas ideias de reforma política que eu apresentei na Comissão Afonso Arinos, apresentei na Comissão de Revisão da USP, apresentei outra vez na Comissão do Mendonça Filho. Agora, há consenso a respeito disso na sociedade brasileira? De maneira nenhuma. No meio acadêmico, onde eu vivo, há consenso sobre isso? Em hipótese alguma. Seria presunção minha dizer que as ideias que eu tenho a respeito disso são, por acaso, dominantes, homogêneas. Não são. Então, eu acho que, como nós perdemos a oportunidade histórica que foi a Constituinte, nós temos que refazer agora o percurso. Professor. E encontrar uma maneira apropriada de reencetar esta discussão. Professor, se não vai mudar nada agora nesse plano político, se não se faz reforma política, pelo menos neste mandato do presidente Fernando Henrique, eu lhe pergunto o seguinte, isso quer dizer que é impossível governar sem sujar as mãos com esse jogo clientelista do Congresso? Exatamente. Se nós disséssemos impossível, nós teríamos que embarcar no avião e mudar para Miami. Não, os ministros do governo admitem isso. Porque você tem um presidente supostamente decente, honesto, que de repente se vê envolvido com esse mar de sujeira, nessa relação promíscua com o Congresso. Eu acho que é muito difícil no Brasil evitar um clima de fisiologia. Isso, infelizmente, está muito arraigado no Brasil, culturalmente, mas mais importante do que o fator cultural, é facilitado pela má organização das nossas instituições. Isso é absolutamente correto. Agora, eu penso que nós estamos numa oportunidade essencial no Brasil, porque, como eu tinha começado a dizer, nós conseguimos, graças a Deus, nós conseguimos romper um círculo vicioso perigosíssimo em que estávamos na década passada, debilitação política, debilitamento político, agravamento da crise econômica, debilitamento político. Nós conseguimos, de repente, romper esse ciclo através do Plano Real. Quer dizer, estabilizada, pelo menos controlada no momento da inflação, isto deu condições ao país de uma maior convergência política. Veja bem, o Plano Real que levou um ano para ser aprovado pelo Congresso. Exato. Mas, de qualquer maneira... Foi aprovado primeiro nas ruas. De qualquer maneira, a resposta popular da sociedade ao Plano Real definiu uma premissa importante, que a sociedade quer a estabilidade monetária e que a sociedade aprova uma aliança de partidos que tenha a estabilidade monetária como premissa, como ponto de partida. Agora, vamos fazer aqui justiça plena ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ele deflagrou o Plano Real, ele fez questão de colocar na cabeça de todos nós a palavra processo. O controle da inflação é um processo, requer outras reformas, requer outras medidas. Então, veja, a nossa lógica é esta. Para retomar o crescimento, nós temos que, em primeiro lugar, controlar a inflação. Em seguida, fazer reformas estruturais, recuperar a poupança do setor público, trazer investimentos. Para isso, precisamos de reforma na Constituição. Reforma na Constituição precisa de uma aliança grande. Se é uma aliança grande, é, por definição, heterogênea, não pode ser homogênea.
porque precisa de 60% dos votos. Pois é, mas em tese É ele tem nesta alianças. luta que nós estamos. Pois é, em tese ele tem aliança. Agora, a cada votação tem uma negociação sofrida, uma negociação penosa. Veja bem, aí, Deixa eu mas dar uma aí- questão no deixa Marcelo. marcas. O presidente marcas. diz que ele não foi para o balcão. A gente ouve de ministro que não tem jeito, o Congresso não tem jeito, que essa negociação que se faz é fisiológica. O senhor mesmo concorda que não tem jeito, que o Congresso é fisiológico. Quer dizer que o presidente, está fazendo uma encenação. Não, eu quis dizer, Vinícius, eu não disse que não tem jeito, eu disse que é difícil. Eu quis dizer que o nosso sistema ele é de tal maneira perverso que ele cria, de fato, uma pressão difusa no sentido do recurso a métodos ilegítimos de governar, porque ele não confere ao presidente meios seguros e legítimos de governar. Como ele não produz maiorias confiáveis, programáticas, mais sérias, ele naturalmente cria um clima em que o presidente se vê num dilema muito sério. Quer dizer, eu posso dar uma de vestal, ficar acima de toda negociação política e o país que se dane. Essa é uma alternativa. Professor, não se faz nenhuma reforma. Ou então, Isso seria vai para outro ético, extremo. professor? Eu entendo que o Fernando... Até onde se tolera? Veja. Ou até quando? Até quando a gente quiser. O professor, Roberto, o senhor você concorda que a reeleição, ao colocar a reeleição na agenda, um assunto que diz respeito diretamente do interesse do presidente, interesse pessoal do presidente, isso aguçou esses vícios do Congresso, ou seja, o clientelismo, realmente, o presidente controlou até certo ponto, até quando as questões eram as reformas estruturais. Quando entrou a reeleição, a coisa se aguçou. O senhor acha que foi assim mesmo? Eu concordo com você, eu acho perfeitamente exata a sua afirmação. Aliás, você tinha dito antes eu que era contra a reeleição. Não, eu não era contra a reeleição. O senhor fazia restrições. Restrições. No dia 17 de janeiro do ano passado, eu escrevi o primeiro artigo na imprensa sobre a reeleição, que se chamava Prós e Contras da Reeleição, em que eu dizia, eu tenho mais razões para ser a favor do que contra a reeleição, mas eu tenho uma série de ressalvas. Eu gostaria de ver mais debates. Eu não gostaria de ter visto o presidente se envolver tanto nesta questão. Mas é que uma vez colocada sobre a mesa, a questão cresceu do ponto de vista político, passou a afetar muito as expectativas dos agentes econômicos. Com o plebiscito, não teria evitado muita dessa barganha, desse balcão, dessa política, dessa prática nociva? Ter feito o plebiscito, o presidente pensou sobre o plebiscito e recuou. É possível, é possível. Eu confesso a você que não sou muito fã de plebiscitos. Eu nunca fui. Acabei de dar um exemplo aqui. O eleitorado francês apoiou maciçamente o Tratado de Maastricht em plebiscito 92. Ontem votou maciçamente contra as reformas que o Tratado de Maastricht supõe. Quer dizer, a votação plebiscitária não é tão densa, tão idônea quanto as pessoas imaginam. É muito manipulável a votação plebiscitária. Eu não sou um entusiasta de plebiscitos. E acho que a gente ficar recorrendo a plebiscito a todo momento é tão ruim quanto recorrer a todo momento a CPIs. Você acaba desmoralizando as instituições. Né? Então, eu prefiro que as coisas sejam feitas, sempre que possível, pelo caminho normal da votação de emendas constitucionais. Roberto estava inscrito aqui, por favor, Gustavo. É possível que, olhando para trás, é possível que você tenha razão. O deputado Albino Afonso, que é meu amigo, pessoa que eu tenho grande admiração, foi um entusiasta do plebiscito, por esta razão. A minha avaliação naquele momento é que não. Eu estava vendo que ele tinha razão, que talvez fosse mais rápido, com custo mais baixo. Agora, veja, o olhar antecipado nem sempre vai ao ponto. Né? O que nós hoje sabemos é que a reeleição foi um processo muito difícil. E aqui eu só quero arredondar, completar um pouco a minha análise no seguinte sentido. Eu nunca disse que seria fácil. É verdade, eu sou testemunha disso. Nunca disse. Eu cheguei a publicar nos jornais, uma semana antes da eleição, 7 pesquisas diferentes, feitas junto ao Congresso, 4 por mim, 2 pela Folha e 1 pelo Estado de São Paulo, cujos resultados eram idênticos. Todas diziam que seria uma votação muito difícil. Olha, uma votação muito difícil, muito apertada, naturalmente cria uma série de pressões. Então, é possível que tenham ocorrido pressões, contrapressões, favores, barganhas. Tudo isso pode ter acontecido, aquilo que o Marcelo está perguntando. Agora, ao dizer tudo isso, eu também quero dizer com absoluta convicção pessoal de quem trabalhou
durante 10 anos com o presidente da República, quando ele era pesquisador. O presidente Fernando Cardoso jamais autorizaria qualquer tipo de barganha como essas que foram aludidas. Se tivesse conhecimento delas, não autorizaria. Isso eu tenho certeza, absoluta tranquilidade. E é por esta razão, entre outras, que eu te digo, o presidente não deve, em hipótese alguma, trabalhar contra a CPI. Se for surgirem denúncias, mas que faça a CPI. Eu acho, a minha visão de uma pessoa que hoje passa uma boa parte do tempo viajando e falando do Brasil no exterior, contrariamente a essa nossa visão tão crítica que nós aqui internamente fazemos, o processo democrático brasileiro no exterior é visto como um ativo do Brasil e não como um passivo. Malgrado todas as deficiências do nosso sistema político, do fisiologismo, do clientelismo, há um nível de compreensão muito maior sobre o sistema político brasileiro no exterior do que aqui. Porque talvez a gente tenha ideais sobre o comportamento dos políticos que as pessoas que convivem no exterior talvez não tenham. Quer dizer, no fundo, o que eu acho que nós estamos discutindo aqui, e eu concordo com a Tereza, que no fundo, na minha visão romântica, a questão da reeleição devia vir por aclamação e não por reclamação. Quer dizer, eu acho que houve uma antecipação. E, novamente, eu acho que estrategicamente, depois da primeira votação na Câmara dos Deputados, eu acho que o governo pensou que tinha formado a tal sacrossanta aliança de partidos políticos que daqui para frente, e eu acho que nós dois conversamos à época e nós dois estávamos de acordo que isso era uma utopia, como eu concordo com a Tereza, eu acho que isso criou um ambiente que levou a novamente uma geração de falsas expectativas. Exatamente. Eu acho que muitos dos nossos problemas são expectativas que não se podem realizar no tempo que nós gostaríamos, porque são problemas que vêm acumulando de muitos anos e que vão ser gerações que vão mudar essas coisas dentro do país, e não um presidente sozinho. Agora, só eu falar isso, eu acho que as expectativas que eu, você e outros tinham, e você tem sido muito realista nessa abordagem, em relação ao presidente, ainda assim, eram maiores do que efetivamente se comprovaram. Nós discutimos isso naquele seminário lá em Nova York, não é isso? Agora, falando em gerações, o senhor agora mesmo, falando de oportunidade de reforma, você disse que ela ocorre em momentos críticos com a Alemanha do pós-guerra. Que catástrofe a gente vai ter que esperar com uma guerra, ou quantas gerações vamos ter que esperar para ter uma reforma política ou para botar um país andando com um sistema de representação melhor e menos sujo? Porque a gente acabou de falar que a gente, o colega aqui do lado acabou de dizer que a gente tem políticos tão ruins como em outros lugares, mas eu nunca vi, apenas na França, na Inglaterra, ninguém dizer assim, bom, eu vou ser caçado, ou então vou renunciar, que muito bom, eu vou aparecer na televisão, eu posso ser eleito ano que vem, como disse o Rony Von. Eu acho que esse limite não chegou, então o limite de podridão aqui está indo muito para baixo. Agora, de civilização a França. Então, quantas gerações nós temos para esperar essa reforma política, ou que catástrofe com a guerra na Alemanha vai ser necessária para a gente ter uma? Eu espero que não, eu espero que nós possamos fazer nossa reforma sem catástrofes. Né? Eu apenas olhando para trás, me parece que frequentemente reformas ocorrem sob uma pressão terrível dos fatos, o que você está chamando de catástrofe. Agora, eu, no íntimo, tenho a esperança de que nós possamos fazer essa reforma sem catástrofe. Se não tivesse, Vinícius, o meu trabalho não faria sentido. Eu estou há 20 anos discutindo isso, escrevendo nos jornais, indo a reuniões. Se eu não acreditasse no mínimo de racionalidade das pessoas, no processo político, eu não estaria fazendo isso, estaria esperando o apocalipse. Mas eu estou tolerando bem. É lógico que eu tenho a esperança que nós cheguemos a isso. E o seu jornal faz um trabalho magnífico em, frequentemente, nos editoriais, insistir na necessidade da reforma política. Agora, vamos, entretanto, ser realistas. Eu quero frisar 2 pontos que já foram aqui levantados para nós sermos realistas. Em primeiro lugar, a reforma que eu desejo, que eu acho que provavelmente você, o Fernando, o Roberto, todos aqui, não tem consenso entre as pessoas que pensam este assunto. Então, em primeiro lugar, é preciso que nós encontremos a maneira certa de encaminhar o debate outra vez, já que na Constituinte nós o encaminhamos mal, muito mal, e pior ainda no plebiscito. Este é o primeiro ponto. Segundo, o Roberto levantou esse ponto, Tereza também, esse é um assunto extremamente propício ao bom mocismo. O Congresso está cheio de gente que quer a reforma, desde que não põe em votação. Entende? Extremamente propício. Então, eu acho que há muito trabalho pela frente. Enquanto isso, se tolera em nome das reformas econômicas. Enquanto isto, agora, aí eu volto, enquanto isto, eu acho que no momento nós temos que votar uma reforma administrativa que está lá de pendurado.
Nós temos que pensar na reforma da Previdência, que está ali pendurada. Nós temos aí o Fundo de Estabilização Fiscal. Quer dizer, eu acho que neste momento é muito difícil, vamos ser realistas. Professor. A agenda econômica é extremamente difícil. E o Rony Fon não vai ser reeleito. Nós vamos fazer um rápido intervalinho e a gente volta daqui a pouco. Vamos fazer um rápido intervalozinho e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com o professor Bolívar Lamounier. Até já. Nós voltamos com o Roda Viva, que entrevista essa noite o cientista político Bolívar Lamounier. Se você quiser participar, os nossos telefones são 252-6525, 252-6525, o fax 874-3454, 874-3454, os dois são de São Paulo, que o código é 011, e o endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br, rodaviva@tvcultura.com.br. Eu vou passar a palavra para o Gustavo, que estava esperando ali para fazer uma pergunta. Professor, me diga, há 120 dias a gente estava falando de uma situação extraordinariamente boa para o governo, que ele estava numa situação política fenomenal. Alguns chegaram a dizer que ele seria um déspota, ia criar uma situação de despotismo. E hoje a gente está falando em crise, catástrofe, dificuldades intransponíveis e tudo mais. A gente estava muito otimista antes, existia muito otimismo antes, ou existe um excesso de pessimismo hoje com relação ao que sejam essas dificuldades realmente? Eu acho que está muito bem lembrado, Gustavo. Em janeiro, né, quando foi votada a reeleição, criou-se aquela expectativa de que agora o presidente aprovava qualquer coisa no Congresso, as reformas iam ser aceleradas. É claro que era uma ilusão. Quer dizer, era um otimismo fruto da própria discussão da reeleição. Né? Tanto é verdade que era um otimismo que cresceu com a própria discussão da reeleição, que naquela época o presidente, os índices de popularidade do presidente bateram lá em cima, quer dizer, quase tão altos como no início do governo. Então, em primeiro lugar, esses índices de popularidade haveriam de cair por um simples fato que não dava para subir mais, quer dizer, uma acomodação para baixo naturalmente iria acontecer. Eu acho que nesse período também aconteceu um certo aumento da preocupação com o desemprego. Não só com o desemprego, quer dizer, eu acho que no processo de estabilização tem uma fase previsivelmente mais pessimista do que o início. Você começa com uma grande euforia, o conforto com a inflação baixa dura algum tempo e depois vai cedendo um certo lugar ao desconforto com o crescimento baixo. Então, eu acho que nós estamos assistindo isso no Brasil, visivelmente. Em terceiro lugar, aconteceu esta penca de fatos negativos, com ou sem relação uns com os outros, mas que, ao criar um clima mais pessimista, acaba se refletindo no governo. Eu não sei de nenhum governo que melhora a sua popularidade quando o país está pessimista. E no Brasil, onde as pessoas esperam que o presidente faça chover, o mande o sol, naturalmente, quando o país fica pessimista, isso se reflete na situação do governo. No Brasil, nós tivemos assim, uns rapazes em Brasília assassinaram um índio. Isso imediatamente é interpretado numa moldura social, isso é fruto dos nossos problemas sociais, influencia o nosso pessimismo e é culpa do presidente. Trata-se, naturalmente, de um assassinato, né? Que num país de cultura mais individualista, seria atribuído ao comportamento criminoso de algumas pessoas. Houve juízes de futebol que andaram roubando, as pessoas dizem que deve ser culpa do presidente. A polícia comete brutalidade, é culpa do presidente. Então, houve uma série de fatos que criaram pessimismo e que, indiretamente, alguns diretamente, são atribuídos ao presidente. Entre os quais teve um aumento de R$8 para o salário mínimo, que o senhor não mencionou. Também teve um peso especial. Em nenhum momento já foi mencionado a questão dos votos na Câmara, mas foi uma penca de problemas compactado num período muito curto. Né? Quer dizer, em 3 ou 4 meses aconteceu assim, todo dia tinha um problema, ou um escândalo, ou uma brutalidade. Você não dá peso nenhum à questão econômica nessa sua avaliação, né? Porque realmente os índices econômicos nos últimos meses não melhoraram. Eu acho que eles estão influenciando também, não sei em que medida. Não, mas eu mencionei, quer dizer, justamente o fato de que depois de um período
de satisfação, de euforia nos primeiros 2 anos. Veja bem, Roberto, daqui a 30 dias, o Plano Real vai fazer 3 anos. Né? Quer dizer, de certa maneira, é até surpreendente que esse pessimismo esteja vindo agora e não antes, porque são 3 anos. Né? Quer dizer, isso mostra como a inflação de 50% ao mês produzia uma iniquidade social inacreditável. Porque o conforto com a inflação baixa durou muito tempo, está durando muito tempo, antes de ceder relativamente mais espaço ao desconforto com o crescimento baixo. E a popularidade do presidente ainda se deve... A popularidade do presidente caiu, mas ainda em patamares bastante altos. E isso ainda se deve ao Plano Real. Professor, eu queria fazer uma pergunta, mais ou menos no inverso de uma outra que foi colocada aqui, que dizia o seguinte, perguntava o seguinte, o governo não deveria ter colocado todas as reformas logo no início, e o Congresso não teria maiores possibilidades de assimilá-las, etc. Já está respondido isso. A minha pergunta agora é o contrário. O senhor não acha que o governo não jogou demais nessas reformas, no sentido de que ficou uma certa perspectiva de que com as reformas tudo, sem as reformas nada? E na medida em que essas reformas foram se revelando difíceis e às vezes até irrealizáveis, isso não criou uma espécie de vácuo no futuro imediato do país, pelo menos? Eu lembro perfeitamente do discurso de posse do presidente e naquela primeira entrevista dele, ele jogava a reforma da Previdência, a reforma tributária e a reforma administrativa como a salvação da lavoura. Sem aquelas 3 reformas, o real não seria consolidado e a inflação voltaria. Acho que esse argumento até continua válido. Mas a questão é a seguinte, a reforma tributária sumiu. A reforma previdenciária foi destruída na Câmara, está no Senado, onde está sendo reconstruída, volta à Câmara, onde aquelas pressões todas certamente estarão ali esperando. A reforma administrativa está aí com as dificuldades de sempre, deve ser votada essa semana até, começa, né, a questão da estabilidade, mas enfim, não aconteceu nada. Isso, somado à retórica do governo, principalmente do começo do governo, pode dar essa impressão de vazio. Fala, e aí? Só complementando, essa discussão sobre as reformas e tal, me lembra um pouquinho o tempo da Constituinte, quando... pessoas falavam naquela época, né, como assim, nós vamos redesenhar o Brasil, né, nós vamos reescrever e tal, vamos escrever, colocar na Constituição isso, aquilo e tal. Que era uma maneira de ver assim uma visão salvadora, né, salvacionista, né, olha, precisamos colocar isso na Constituição, tal, e aparecia alguém lá, colocava mais um outro ponto, todo mundo pendurou alguma coisa ali. E a gente não tem, quer dizer, nessa questão das reformas, também um pouco essa permanência dessa visão, assim, no sentido de que a gente está sempre esperando, está faltando uma reforma salvadora que vai agora, então, né? Quer dizer, embora possam ter pontos importantes e até nessa questão da Previdência, na questão da administração, mas não existem coisas, por exemplo, você mencionou aqui no começo do programa com relação à reforma política. Bom, sem que a gente... se é impossível, é difícil agora, nesse momento, fazer uma reforma política que implique numa mudança muito profunda do sistema, você não pode, por exemplo, fazer coisas como aprovar o fim das coligações partidárias, e isso não iria sedimentar mais os partidos que estão aí, mas ia produzir também efeitos e tal, embora não tenha assim, um resultado de curto prazo, não tem outras ações do governo que podem ser feitas e enquanto não são feitas as reformas, de maneira que não fique tudo dependendo disso, quer dizer, ou aprova isso ou não, então acabou e tal. Isso também ajuda a criar esse... Pois será que não? Eu pergunto. Deixa eu responder assim, sucintamente a questão das coligações, em seguida eu passo à questão mais ampla das reformas. A questão das coligações, é claro que seria uma medida boa. Pergunta para a Tereza se algum deputado vai votar a favor disso. Você vai encontrar exatamente o mesmo bom mocismo. Vai ter um monte de gente dizendo que é a favor e tal, ninguém vai nem pôr isso em votação. É tão difícil quanto qualquer outra reforma. Agora, por que a ênfase nas reformas administrativas? Por que ênfase... Veja bem, no Brasil, além de atrasar reformas econômicas necessárias na década passada, nós cometemos o desatino de escrever os obstáculos a essas reformas numa Constituição extremamente rígida, com um extremo grau de detalhe. Então, eu acho que é preciso fixar isso bem. Se o presidente
Fernando Henrique quisesse ser um presidente populista no estilo latino-americano, era muito fácil, ele desistia das reformas constitucionais, soltava um pouco a economia, crescia mais depressa, ganhava facilmente a eleição no ano que vem, era a coisa mais fácil do mundo. Mas o que esse governo faz agora sem as reformas, Mas qual é o nosso problema no Brasil? Nosso problema no Brasil nós precisamos reforçar a perna fiscal do plano. Nós não podemos ficar de pendurado numa política de juros e de câmbio. E nós precisamos recuperar a capacidade de investimento do país, a capacidade de investimento do setor público. E não mais de ser com esta Constituição, com essa estrutura administrativa, com essa estrutura previdenciária, que nós vamos recuperar. Eu, na verdade, acho, Gustavo, o seguinte: a discussão que nós temos no Brasil hoje, se o modelo é isso e aquilo, neoliberalismo, não sei o quê, essa é uma discussão que tem um pouco de, não quero dizer que é falsa, mas ela não está indo ao ponto. Porque não há uma proposta alternativa consistente. Ontem, aliás, hoje mesmo, eu estava lendo na coluna do Celso Pinto, o grande jornalista econômico brasileiro, o relato de uma reunião de esquerda, de liderança de esquerda em São Paulo, em que discutiram globalização, todas essas dificuldades, mas tinha uma série de diagnósticos, mas nenhuma terapia, nenhuma receita. Reconheciam claramente que não tinha alternativa. O problema importante é este, é que, no momento, o debate não tem muitas alternativas. Talvez nós tenhamos esta política, tem 1,5 política, 1,2 política, então não temos duas políticas. Daqui a 7, 10 ou 15 anos, aí sim nós vamos ter discussões interessantes. Depois que nós fizermos estas reformas e o país tiver conseguido crescer pelo menos 5,5% ao ano durante 10 anos, aí nós vamos ter alternativas interessantes. Professora, a ciência nós vamos política também acelerar está assim, né? o crescimento numa direção de buscar tecnologia avançada, de buscar a inserção global, ou se vamos ir menos rapidamente nessa direção, com mais preocupação de emprego. Aí nós vamos ter um problema interessante. Mas isso é daqui a 7, 8, 10 anos. No momento, nós não temos alternativa. Nós temos que manter a moeda estável, nós temos que recuperar a capacidade de investimento do Estado. Não é possível fazer isso sem reformas estruturais, constitucionais. Olha, o Ricardo Freitas, de Salvador, que é economista, o João Carlos Luz, da Freguesia do Ó, aqui, que é analista de sistemas, o Paulo César Gonçalves, da Vila Clementino, que é funcionário público, e a Astrid Cantinelli, daqui de São Paulo, todos eles estão preocupados com a presença da família Magalhães no governo. O Ricardo Freitas, por exemplo, diz: o senhor não acha que a indicação da família Magalhães e do PFL, o senhor não acha que a indicação de Luiz Eduardo Magalhães como coordenador político de Fernando Henrique Cardoso não o torna refém da família Magalhães? E a Astrid disse: nesse terceiro ano de governo, que balanço o senhor pode fazer a respeito da aliança com o PFL? Houve mudanças na ideologia do PFL? Está com um perfil mais próximo da social-democracia? Veja, como eu havia procurado situar no início, o momento brasileiro, no início dessa década, foi um momento de convergência em torno de algumas teses. O debate econômico da década passada se revelou exaurido, inócuo. Né? Nós não tínhamos outra saída a não ser dar prioridade ao controle da inflação e, portanto, a reformas estruturais. E aí houve uma convergência. Eu não estou falando de consenso, eu estou falando de convergência político-partidária para dar sustentação a um presidente que deu prioridade ao controle da inflação. E como o passo seguinte neste processo envolve reformas constitucionais, envolve a questão da governabilidade, o presidente não poderia encarar essas dificuldades governando estreitamente com o seu partido, que, se não me engano, no início do governo tinha 13%, 14% das cadeiras na Câmara. Isso é uma absoluta impossibilidade. Né? Então, é claro que um governo no Brasil, se ele quiser ter eficácia legislativa, ele será necessariamente um governo de coalizão, de uma coalizão grande, de vários partidos, e uma coalizão de vários partidos, naturalmente, heterogênea. Então, sobre isso não tem jeito. Se nós vivêssemos num país de 2 partidos, como os Estados Unidos, ou de 2,5, como a Argentina, talvez pudéssemos ter outro tipo de formulação. No Brasil não é possível. O maior partido brasileiro no Congresso tem 20% das cadeiras. É o que eu chamei a tirania da aritmética. Ou você governa com uma aliança heterogênea, ou você tem dificuldade de governar. Mas o senhor também está preocupado com a família Magalhães? Não, eu não estou
preocupado com a família Magalhães, porque eu acho um equívoco que nós cometemos, com todo respeito, quem fez a pergunta, eu acho um equívoco que nós cometemos de ficar levantando questões a respeito da legitimidade de que foi eleito. A família Magalhães, o senador Antônio Carlos e o deputado Luiz Eduardo, que eu saiba, foram amplamente votados pelos cidadãos da Bahia, que têm um tipo de eleitor exatamente igual ao que eu tenho. Quer dizer, eu não posso questionar, inquinar a legitimidade de pessoas que foram eleitas por eleitores que têm os mesmos direitos que têm eu. Eu convivo muito com esse tipo de preocupação. Eu acho que ele não está se referindo, o telespectador, à legitimidade ou não dos mandatos do senador e do deputado. Eu acho que o telespectador está se referindo à crescente hegemonia do PFL sobre o PSDB na composição e, sobretudo, na gerência política do governo Fernando Henrique. E o senhor, que é um tucano, não sei se filiado ou não, mas o senhor é ligado ao PSDB, eu queria saber se o senhor concorda com isso. O senhor concorda que o PFL tem a hegemonia do PFL é cada vez mais visível no governo Fernando Henrique? Tereza, eu posso complementar? Eu ia fazer uma pergunta exatamente nessa direção, porque e não é o governo, o presidente também não se atrapalha nessa questão, porque agora ele tem 2 do PMDB que seriam negociadores políticos, 2 ministros que seriam. Agora coloca um do PFL, quer dizer, o PSDB não tem ninguém, né? E que é o partido do presidente, portanto, deveria estar sendo valorizado nessa discussão, e não cria mais confusão o fato do presidente estar com tantos negociadores políticos e partidos diferentes, quer dizer, não é uma situação, um problema que ele não está conseguindo resolver e ele acaba se dissolvendo nessa dificuldade política que nós temos, partidos fracos, desorganizados, alianças mal feitas, e são alianças, muitas vezes, muito conjunturais. Quer dizer, sim, muito conjunturais, para vencer um objetivo muito imediato. Então, isso é um desgaste político muito grande. Em primeiro lugar, eu queria reconhecer a inteira procedência da ressalva que a Tereza fez. Eu talvez tenha ido numa direção que não era a da pergunta do telespectador, até peço desculpas a ele se interpretei mal o tipo de objeção que ele fez. Acho que tem razão. Eu também não sei o que ele quis. A Tereza está ponderando que a pergunta tinha muito mais o sentido do grau relativo de influência da família Magalhães, do PFL. É possível. Agora, veja bem, o problema é que eu acho que a resposta, na verdade, está nas suas perguntas. É que talvez o presidente Fernando Henrique Cardoso tenha cometido um engano, um equívoco, ao criar um formato de relacionamento com o Congresso muito difuso. Eu não quero dar nenhuma lição para o presidente, eu também estou aqui em São Paulo, estou na planície. Imaginariamente, se eu me colocasse no lugar dele no início do governo, eu não teria seguido o caminho que ele seguiu. Eu teria preferido uma casa civil política, como ela sempre foi na tradição presidencial brasileira. Às vezes era a Casa Civil, às vezes era o Ministério da Justiça. Quer dizer, designar desde o primeiro dia uma pessoa com função de coordenação. Ao designar desde o primeiro dia, você dá a esta pessoa a estatura de coordenação. Já não criaria o primeiro problema, não, com os aliados? Veja bem, se você designa no primeiro dia uma pessoa para um papel de coordenação, você dá a essa pessoa uma autoridade de coordenação. Agora, se você não designa, naturalmente você fica na seguinte situação. Você fica sem coordenação. Mas você precisa da coordenação. Então vai haver uma concorrência, uma competição entre várias pessoas, em papéis diferentes, sobre quem de fato está coordenando as relações do presidente com o Congresso. É por isso que o Sérgio Moro tem pouco espaço. O problema vai ficando sem solução. Então eu acho, como o Martins agora levanta a questão de que nós temos uma inflação de coordenadores... Quem que bate o pênalti? Agora eu tenho um certo temor dessa situação, porque se criou agora uma diluição muito grande da ideia de coordenação. Por que o Luiz Eduardo Magalhães, então? Porque, como presidente da Câmara, ele revelou eficácia. É isso que eu ia dizer. Eficácia na tarefa de coordenação. Mas ele vem como solução para um problema que nós estamos atravessando há quase 3 anos, que foi uma diluição da coordenação que forçou o próprio presidente da República a entrar, para o meu gosto, em excesso na chamada coordenação, no relacionamento. Aliás, é importante, a minha maneira de ver. É importante lembrar que o atual ministro da Coordenação Política, ele tem uma posição fundamental, que é o seguinte: é impossível fazer uma coordenação adequada se não tiver uma reforma política.
Quer dizer, já há um pressuposto de derrota nesse trabalho de coordenação. Eu como empresário... Eu acho que ele tem uma certa razão empresário... que está dizendo. Agora, eu acho que também o problema vem do início. Se você diz no primeiro dia que ninguém tem condições de coordenar, você é o presidente da República, ninguém tem condições de coordenar. Você, de certa maneira, agrava o problema que você está diagnosticando. Eu, infelizmente, acho que neste ponto... Sou presidente o presidente talvez tenha cometido um erro. Bolívar, eu sou presidente do Conselho de Administração de uma empresa. A empresa está com um problema de não estar fabricando bem um produto, está com defeitos na linha de montagem, etc. Eu procuro um bom diretor industrial. Quer dizer, se esse cidadão se chama Magalhães, Joaquim, João, Pedro, se nasceu no Piauí, em Belém, não me interessa. Ele é um bom diretor industrial, ele tem experiência comprovada, ele é capaz de fazer o delivery, então eu vou botar ele na linha de produção, porque eu acho que ele vai fazer o trabalho que precisa ser feito. Quer dizer, essa é a minha visão de empresário. Se o Luiz Eduardo Magalhães tem essa competência, eu acho que ele devia ser posto, porque realmente você precisa botar alguém na linha de produção, que as coisas entram para um lado e não estão saindo. Você botar uma pessoa ali para fazer o produto final sair com qualidade. Tem muita gente na linha de produção e ninguém está dizendo com clareza quem é o número 1, quem é o Big Boss. Aparentemente houve problema com o diretor comercial. Como o Marcelo lembrou né? aqui, tem o Sérgio Mota que aproveita-se dessa confusão e é espaçoso, como ele mesmo se define, né? E aí também ele é um fator de tensionamento, né? Mas o Sérgio Mota poderia ser um coordenador, será? São 14. Professor, vou pedir ao maestro aqui para um de cada vez. Peraí, Vinícius, tem perguntas que são colocadas. Marcelo estava aqui pedindo antes. Professor, não, ele tem tanto coordenador, porque na verdade ele não quer nenhum. O coordenador é ele próprio. Agora, eu queria mudar um pouco o eixo da conversa. Eu acho que a gente está falando muito de governo e não falamos nada de oposição. É isso que é exatamente o que eu ia falar. Eu queria perguntar para o senhor... da sociedade, muita coisa acontecendo na sociedade. O senhor acha que a candidatura do Lula, uma suposta hipotética candidatura do Lula a presidente da República em 98, já está ferida de morte com essas denúncias recentes agora? De maneira alguma. Eu acho que o PT é uma força política importante. Eu acho que o PT tem um capital de imagem, de credibilidade muito grande, pela ênfase que sempre deu à questão ética. Eu estou dizendo isso, veja bem, como uma pessoa que publicamente manifesta constantemente discordâncias várias com o PT. Mas isso é um fato. O PT tem uma importância política importante no Brasil, tem este capital de credibilidade. Eu acho que ele vai atravessar uma turbulência no curto prazo, mas vai, naturalmente, encontrar o caminho disso. Se o caminho for uma investigação ampla, enfim, uma discussão penosa, dura, de tudo isso, ele vai fazer. Mas você acha que isso macula aquilo que o PT sempre teve de mais sagrado, que foi essa imagem... Né, é claro que se um partido faz... De limpidez, é claro que se um partido faz da ética, da pureza de princípios, o seu capital mais importante, uma denúncia plausível que atinja este ponto tem uma repercussão terrível. E o partido está sentindo isso. É lógico. Por isso que eu acho que no curto prazo o PT vai ter um processo muito duro de exame dessa situação. Agora, a sociedade conhece as lideranças do PT, a maioria das pessoas que nós todos aqui conhecemos tem discordâncias programáticas de doutrina econômica com o PT, mas reconhece que eles fazem um esforço muito grande para melhorar o padrão ético da política brasileira. Eu acho que, partindo para uma posição afirmativa, de enfrentar a discussão de peito aberto, eu acho que eles estão fazendo isso, naturalmente que eles terão o seu espaço. O problema do PT, do ponto de vista da eleição do ano que vem, para mim é outro. É se vai ser uma candidatura estreita do PT, e aí com que tipo de proposta econômica? Ou vai ser uma aliança mais ampla, aí com quem? Quer dizer, vai aceitar um pouco de populismo, vai assim nas entrelinhas, começar a dizer que um pouco de inflação, quem sabe, até que podia. Não, quer dizer, já fez isso em 94 e deu errado. Professor, eu acho que aí é que está o grande problema que o PT vai ter que definir no ano que vem. É se ele tem, de fato, uma proposta econômica alternativa para o Brasil. Porque, veja bem, dizer assim, eu quero mais política social, eu quero saúde melhor, nós todos dizemos isso todo dia, está todo mundo de acordo. O problema é explicar com que recursos. Quer uma taxa de crescimento mais elevada? Ótimo. Com que investimentos? Isso é que o PT vai ter que responder. Eu acho que, por enquanto, ele não tem uma resposta para esta. E a falta de alternativa foi o principal problema do PT. Mas uma pergunta... Não, por favor. É que era sobre sucessão. Eu tenho aqui o Renato Campos, que é daqui de São Paulo. Qual o principal adversário de FHC na próxima eleição? O Luiz Eduardo Gouveia de Andradina, que é comerciante também no estado de São Paulo.
Numa hipótese de eleição com Lula ou Maluf, o senhor acredita que será fácil para o presidente Fernando Henrique? E o Jaime de Souza Marcos, que é funcionário da USP aqui em São Paulo, em sua opinião, quais serão os candidatos a presidente que enfrentarão Fernando Henrique, se efetivamente houver uma reeleição? Essa é uma pergunta extremamente difícil. Eu acho que todos esses nomes aí que estão sendo mencionados são prováveis, né? Eu acho que mais importante é nós pensarmos o enredo e não o elenco, né? Quer dizer, eu acho muito provável que nós tenhamos, pela direita, vou usar a palavra um pouco envelhecida, mas que tenhamos pela direita um tipo de oposição dizendo que faz a mesma coisa que o presidente Fernando Henrique faria, com mais crescimento mais rápido. Esta oposição pela direita terá uma grande dificuldade para ser convincente, para ser persuasiva, né? Porque ela buscaria o apoio do empresariado, dos formadores de opinião, dos economistas, e essa candidatura não vai facilmente convencê-los de que a solução dos problemas está ao alcance da mão. Pela esquerda, como eu já havia esboçado, sugerido a resposta, eu acho que teremos uma candidatura tendo o PT como polo principal, um dos principais, né? Mas talvez aliado um pouco mais amplamente do que costumava se aliar. E há uma grande incógnita em tudo isto, que é se o PMDB terá candidatura própria ou não. Quer dizer, porque o PMDB hoje é uma federação de grupos, né? Ele não tem ele não é muito previsível no seu comportamento. Então, algumas áreas do PMDB preferirão marchar com o presidente Fernando Henrique, outras preferirão uma candidatura própria. E se for uma candidatura própria, fala-se do presidente Itamar Franco, fala-se do presidente Sarney. É possível, tudo é possível. Eu acho que fácil não é. Entende? Eu acho que se engana redondamente quem acha que estamos caminhando para uma eleição fácil. A eleição de 94, ela pareceu fácil nos últimos 2 meses, porque entrou o real em vigor no dia 1º de julho, a resposta popular foi avassaladora, o PT se posicionou muito mal diante do real, então, subitamente cresceu a candidatura do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas é preciso lembrar que 2 meses antes do real, ou seja, em abril, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o então candidato Fernando Henrique Cardoso, estava caindo nas pesquisas de intenção de voto. Já não foi fácil. Ela foi fácil na reta final. Mas, apesar disso, então, o senhor acha que quase tudo converge para o centro, né? O que vai isolando a esquerda e a direita. Facilita muito. Eu acho que converge, Mitre, e acho que o presidente Fernando Henrique Cardoso será o candidato mais forte, por aquela razão mais profunda que eu já mencionei. O país está no meio, no bojo, de um processo de reformas estruturais. O país tem uma opção, eu diria quase que instintiva, pela estabilidade da moeda e pelas reformas que são necessárias a complementar esse processo. Eu acho que o governo não está fazendo, não conseguiu, ou não foi feliz o suficiente em transmitir isso para a sociedade nos últimos 12 meses. Mas a maior parte da sociedade, dos eleitores, percebem isso. Né? E, naturalmente, tudo isso será reavivado na própria campanha eleitoral. Professor, do jeito que o senhor fala dos fatores que determinam a perspectiva dos próximos anos da vida política e econômica do Brasil, parece que existem umas forças da natureza aí, que são a necessidade das reformas estruturais, existe uma convergência política em torno delas, que nós vamos ter 10 anos sem alternativas, que nós, como o senhor acabou de dizer, nós estamos no meio dessas reformas. Então, o papel da oposição é tentar empurrar um pouquinho para fazer com que essas reformas não batam muito pesado em certas camadas da sociedade. Não existe nenhum papel. Como é que fica? São forças da natureza mesmo? Não tem alternativa? Ou então vai sobrar só para a oposição não institucionalizada trabalhar de maneira mais radical como o MST? Como é que vai ficar isso? Não são forças da natureza. Eu acho que o Brasil, como qualquer país, tem uma agenda de debate público. Né? Mas vocês todos são jornalistas. Vocês não discutem assuntos aleatórios no jornal. Vocês discutem uma agenda. O que o Brasil discute hoje... Mas a agenda é determinada, a própria agenda é determinada politicamente e economicamente. Ela não surge de graça. Justamente. É onde eu queria Porque chegar. tem mais poder. A agenda do Brasil nos últimos 10 ou 15 anos é uma agenda de reformas estruturais, devido ao esgotamento de um modelo muito intervencionista, exageradamente intervencionista, devido ao esgotamento de todo um ciclo de crescimento que era baseado numa fórmula que se exauriu. Não é? Você veja, quando eu digo que é uma agenda e que é uma convergência, sem usar a palavra consenso, pega, por exemplo, os economistas. Se você juntasse 10 economistas numa sala
10 anos atrás, você provavelmente teria 6 ou 7 propostas diferentes de política econômica. Pega os mesmos 10 hoje e veja quantos você tem. 5. Eu diria 1,5. Eu diria 1,5. Uns 3, pelo menos. No fundo, estão discutindo se o real está sobrevalorizado ou não. Isso ninguém discute, está todo mundo de acordo. Então, veja, houve uma convergência de diagnóstico. E esta convergência não é aleatória, nós não inventamos Mas isso. por parte de quem? Professor, quando eu digo que ela é determinada politicamente, não pelos problemas estruturais da economia brasileira, segundo uma certa visão, segundo a visão, vamos dizer assim, entre aspas, pedindo perdão, dominante. Né? Essa agenda não veio de graça e essa convergência exclui certos setores da sociedade. O que eu estava perguntando para o senhor é o seguinte, tinha até uma ironia na expressão, claro, evidente, na forças da natureza. Parece que não existe outra possibilidade de discutir o futuro do país a não ser dentro dessa agenda. Não, eu não acho. Que está colocada hoje. Eu não acho isso. Eu acho que. Mas veja bem, o que eu disse é que eu não vejo até o momento partidos de oposição, seja na direita, seja na esquerda, que tenham formulado essa alternativa de maneira consistente em termos econômicos, realista e eleitoralmente viável. Né? Um dia desses fizeram no Chile, lá várias lideranças fizeram uma reunião. Parece que saíram algumas ideias bem interessantes da reunião. Da esquerda do Mangabeira. Só que uma delas me pareceu estapafúrdia, que era um aumento de cerca de 30% do dispêndio público, com equilíbrio fiscal. Bom, eu não vejo, essa conta não fecha. Então, veja bem, há esboços de propostas, discussões surgindo, é possível que acho que vamos ter, nos próximos meses, formulações. Agora, você estava tocando num ponto que eu acho extremamente importante. É que nós temos no Brasil movimentos sociais, né, fazendo reivindicações contundentes, usando a linguagem contundente, formas de ação contundentes, movimentos sem terra, movimentos sem teto. É claro que, diante desses movimentos, adianta muito pouco eu dizer, olha, tenha paciência, nós estamos crescendo pouco, mas vamos crescer mais. Assim que o governo puder, ele fará mais pela reforma agrária, fará mais na área da habitação. Ele não pode fazer mais agora, porque o custo disso para a sociedade seria muito mais alto. Dizer isso para quem não tem um teto, para quem não está comendo, é perda de tempo. A pessoa quer sobreviver, quer viver, quer ter uma vida melhor amanhã, a semana que vem. Então, infelizmente, isso é uma tragédia que nós temos que saber que está acontecendo, esses movimentos, naturalmente, não se sentem atendidos e se comportam de maneira agressiva. Qual é o papel do governo? Qual é o nosso papel nisso? Ora, a sociedade procura... O nosso ou do governo? Veja bem, eu, você, o Roberto, o Mito, nós, de alguma maneira, temos responsabilidade nisso. Né? Nós ajudamos. O governo, na concepção moderna, não é só o aparato estatal. Né? Então, nós todos, de alguma maneira, temos uma participação na governabilidade. Eu acho que o nosso papel, naturalmente, é reconhecer a legitimidade social e ética dessas reivindicações, mas é também dizer, né, que o mundo econômico não comporta milagres. Né? Se o país, no fundo, há uma tragédia do seguinte tipo: se nós não crescermos pelo menos 5,5%, 5% consistentemente nos próximos 10 anos, nós não teremos nem a renda da Espanha. E se fizermos isso, vamos ter a renda da Espanha daqui a 15 anos, mas provavelmente ainda muito mal distribuída, porque estamos partindo de um patamar muito ruim, muito negativo de distribuição de renda. Né? Eu acho que sobre este ponto a maioria das pessoas concordaria. Agora, adianta eu dizer isto para quem está desesperado com a sobrevivência amanhã? Provavelmente não. Mas com relação à renda da Espanha, nós vamos atingir a renda da Espanha, sim, mas países com a mesma renda per capita do Brasil já têm distribuição de renda melhor. Eu sei que mudar a estrutura de distribuição de renda do Brasil é uma coisa que demora, mas mesmo assim, a gente não precisa atingir a renda da Espanha para melhorar a distribuição de renda. Demora todo esse tempo. Eu não quis dizer isso. É claro que nós temos que promover um crescimento mais rápido e já embutir nele mecanismos mais fortemente redistributivos. Não cometer o erro que cometemos nos últimos 60 anos. Veja bem, de 1930 a 1990,
1990, a chamada política neoliberal que estaria concentrando renda. Que política liberal foi executada no Brasil de 1930 a 1990? Nenhuma. Jamais. Houve câmbio livre no Brasil? O que houve de liberal no Brasil nesse período? Tivemos uma terrível concentração de renda, com ou sem liberalismo. Esse não é o problema. Então, veja, nós agora temos a consciência de que podemos atingir um nível de renda per capita mais alto com melhor distribuição. Mas, realisticamente, se quisermos ser frios como analistas, vamos admitir que provavelmente será ainda, infelizmente, uma renda bastante mal distribuída. Eu acho que o caso do Chile é bem exemplificativo. O Chile é um país virtuoso na América Latina, onde tudo deu certo. No entanto, eu participei de um debate quinta e sexta-feira em Miami, e um próprio economista chileno reconhece, em primeiro lugar, o nível de pobreza no Chile caiu de 40% para 25%, mas ele ainda tem um nível de pobreza elevado. Segundo, não houve modificação nenhuma no perfil de renda, quer dizer, as desigualdades continuam muito grandes. Quer dizer, então, esses são problemas que você leva gerações para mudar. O Jorge Taleb mandou aqui uma pergunta pelo nosso e-mail, que é jornalista em Goiânia, que diz o seguinte, já que você estava falando também sobre os sem terras, até que ponto a passividade do governo em coibir as badernas provocadas pelas lideranças do movimento sem terra e pelas invasões de prédios públicos, etc., esses estímulos à desordem contribuíram para a queda de popularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso? Bom, eu imagino que é difícil avaliar essa pergunta, quer dizer, eu vou fazer uma tentativa. As pesquisas de opinião, lá em Campinas, no CESOP, Centro de Estudos de Opinião Pública, tem um acervo de pesquisa de opinião pública que mostra respostas à questão da reforma agrária no Brasil desde o início dos anos 60. Por ali você vê que sempre houve no Brasil uma grande simpatia pela tese da reforma agrária. A ideia de que havia uma resistência majoritária não é verdadeira. As pesquisas mostram que sempre houve receptividade, simpatia pela tese. Claro. Agora, é lógico que a simpatia pela tese não significa endosso a ações violentas. Né? Então, é possível que a ameaça de violência, a maneira, o discurso contundente, a ameaça velada e às vezes não tão velada que os líderes do Sem Terra fazem, podem ter contribuído indiretamente para afetar a popularidade do presidente, dando a impressão, quer dizer, ficando um clima de que ele não estaria sendo suficientemente enérgico. Agora, nós temos que entender o seguinte, diante de um movimento social dessa natureza, nós temos que ter uma linha demarcatória clara do que é a legalidade, daquilo que não pode ser feito, daquilo que é transgressão violenta da legalidade. Agora, isso não significa que toda vez que houver uma reunião de sem terra no Estado, você vai chamar a polícia, porque se você for usar um enfrentamento, uma truculência, você vai multiplicar o número de incidentes trágicos sem, evidentemente, resolver o problema. Então, a maneira de enfrentá-lo é pressionar cada vez mais para que o movimento se contenha nos limites da legalidade. Eu acho que o presidente está tentando fazer isso. Tá? E, ao mesmo tempo, evitar gestos truculentos que apenas acirrariam, dificultariam mais a solução do problema. E atender também um pouco as reivindicações. E atender, é claro, o que, aliás, está sendo feito. De certo Agora, modo, eu acho que nos últimos 15 dias, quer dizer, eu não queria passar aqui em branco, nos últimos 15 dias nós tivemos um episódio aí das declarações do João Pedro Stedley. Eu tenho a sensação de que o João Pedro, eu não conheço pessoalmente, estou fazendo uma ilação, eu o vi na televisão falando, eu tenho a impressão que ele não percebeu a gravidade do que ele estava dizendo. Porque você começa a dizer coisas assim que você talvez não ache que são incitamento, mas são, de certa maneira, um começo de incitamento. Eu acho que, se prosseguir naquela direção, eu tenho uma terrível premonição de que o movimento sem terra vai causar incidentes muito graves. Eu acho que a reivindicação, a pressão, tudo isso é legítimo, a democracia, sou inteiramente a favor. No dia seguinte, ele relativizou aquelas declarações. Deu uma entrevista no Jornal do Brasil também. Ainda bem. E eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário se chamar atenção para isso. Entende? Mas, professor, como é que... Na vida política, as palavras que você usa são muito importantes. Claro. Se você está usando palavras daquele jeito e achando que você não está provocando consequências graves, está completamente enganado. Mas, professor, como é que o senhor avalia o fato desse movimento sem terra tão crescente, tão determinante hoje, até das inquietações sociais no país, esteja absolutamente fora do quadro partidário? Isso
tem a ver com a fragilidade do nosso sistema partidário? Uma reforma política, voltando ao tema, poderia criar um sistema partidário que assimilaria todos esses movimentos? Como é que o senhor vê essa relação entre o sistema partidário formal aqui, insatisfatório naturalmente, e os movimentos sociais absolutamente telúricos e legítimos ali, tocando a sua própria vida? Eu acho que uma reforma política ajudaria, mas eu não tenho ilusões, e nem sei se é bom, que todos os movimentos sociais, todas as associações, estivessem necessariamente sob o controle ou sob a influência de partidos. Porque aí também viraria uma partidocracia. Na Venezuela, na Argentina, as pessoas se queixam do contrário no Brasil, que é o excesso de poder dos partidos. Eu acho que o Brasil teve uma trajetória histórica de partidos muito frágeis. Nós não começamos com partidos nacionais, como aconteceu na Argentina e no Uruguai. Nós começamos com partidos estaduais. Né? Partidos nacionais foram criados por decreto, na letra da lei, e continuam não sendo nacionais. Né? E são tão frágeis na sua estrutura, são tão pateticamente débeis, que nós vemos que eles não conseguiram fazer uma reunião, nenhum deles, para dizer o que pensava da Constituição do Brasil, quando foi convocada a Assembleia Constituinte. Quer dizer, a nossa estrutura partidária é pateticamente débil. Então, eu acho que a nossa trajetória histórica provavelmente vai ser esta. Um dia nós vamos fazer a reforma política, os partidos vão ter mais consistência, mas nunca a ponto de exercer uma influência sobre a sociedade no nível em que exerceram, por exemplo, os partidos da Venezuela ou da Argentina. Nós provavelmente não vamos chegar a esse ponto. Professor, falamos aí, digamos, dessa reta final, embaralhar das dificuldades finais que as reformas estão enfrentando. E fala-se muito na hipótese de o Congresso a ser eleito no ano que vem ter natureza revisora, receber poderes para proceder a uma revisão completa da Constituição. O senhor é a favor dessa proposta? O senhor acha que funcionaria? O senhor acha que seria legítimo? Não, o problema, Tereza, não é de ser a favor ou contra. Eu tenho medo que vamos cair nisto. Porque se as reformas não forem votadas agora, eu espero que seja, se elas não forem votadas, nós vamos ter que arranjar uma forma de serem votadas mais adiante, porque eu acho que essas reformas são imperativas. Então, então eu acho que, agora, fazer um Congresso revisor, que vai revisar a Constituição por maioria em vez de 60%, é em tese uma boa ideia. Tem sobre a Constituinte da década passada a vantagem de que nós já temos um texto base, que é a própria Constituição, cujos defeitos nós já conhecemos. Agora, a nossa estrutura política é a mesma. Quer dizer, ninguém imagine que você vai chegar lá e se vai escrever a Constituição ideal em 15 minutos, porque isso não vai acontecer. Né? Então, é uma tese que eu vejo com muita cautela. Quer dizer, eu preferia que as reformas básicas fossem votadas pelo caminho normal neste governo. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu tenho aqui duas perguntas que são interessantes porque elas se complementam. Na verdade, a primeira é uma observação. A Célia Cano Bravo, de Guarulhos, que é professora, acha que os jornalistas deveriam dizer aos partidos que eles pertencem e tal, para ficar mais honesto e tal, e para os telespectadores saberem de onde vêm as perguntas deles. Eu diria que, em princípio, todos são do partido da imprensa, mas ela se complementa com a pergunta do Ivan Magalhães, que diz que assistiu uma palestra do senhor em Santos e pergunta para o senhor o seguinte: se um cientista político pode ser partidário como ele acha que o senhor é, né, nessa questão. Então, acho que são duas questões que... Eu acho uma pergunta perfeitamente pertinente, quer dizer, eu preferia não ser. O que aconteceu no Brasil foi que, com o período militar, houve um envolvimento muito grande dos professores, dos pesquisadores na vida política como parte daquele processo. Né? Então, os intelectuais no Brasil, aliás, não foi só no período recente, sempre foi um papel muito mais político do que nos países desenvolvidos, mas isto se acentuou no período da resistência, da luta pela redemocratização do país. Então, você veja, por exemplo, um dos decanos da ciência política no Brasil, porque eu tenho imensa admiração, o Verfort. O Verfort era ciência política e era membro do PT, membro fundador do PT. Eu nunca vi, em nenhuma reunião científica, nem no Brasil nem fora, ninguém questionar a integridade científica do Verfort por ele ser do PT. Né? E assim eu daria exemplos em todos os partidos. Agora, ela tem razão na pergunta, porque exige de quem pratica
a pesquisa política e, ao mesmo tempo, tem uma participação pública, uma autodisciplina muito grande. E eu não posso, seria presunçoso da minha parte, dizer que todo dia eu consigo. Né? Agora, felizmente, no Brasil existe um meio acadêmico plural, competitivo, de alta qualidade nas ciências sociais, tem vocês todos na imprensa. Quando um de nós, eu ou qualquer colega, extrapola, a crítica vem, eu estou acostumado a recebê-la. Mas eu acho a pergunta dela muito procedente. Ok, eu agradeço e queria dizer que a Rosa Amélia da Vila Buarque, que é professora, diz o seguinte: gostaria de parabenizar o professor pelas suas colocações sensatas e peço que escreva mais no Estadão. Suas colocações são sempre bem-vindas. Muito obrigado, doutor. Bem, o Roda Viva está chegando ao fim, nós voltaremos. Eu queria agradecer a sua atenção e a sua participação, agradecer a presença dos nossos entrevistadores aqui e lembrar que a gente volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.